A graça e a paz, povo de Deus. Rapaz, dispensa comentário. Depois que ele falou que eu estou jovem e bonito, eu fiquei todo empolgado, dizendo para ele: fala mais. Porque depois que a gente passa dos 27, as coisas ficam complicadas. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodolfo, pela Priscila. São um casal também que nós aprendemos a amar desde o dia que ele colocou o pé aqui. A sua vida ministerial tem acrescentado também em nossas vidas, e nós amamos a ele, amamos esta igreja, temos orado por vocês. Acredito que vocês têm também orado por nós, e nós ficamos gratos pelo todo o amor, por todo o carinho que essa igreja tem tido por nós. De fato, somos mais do que uma denominação, somos um povo, que estamos juntos e fazendo o reino de Deus avançar. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar tendo aqui nessa noite de ministrar ao coração dessa igreja amada. Sem mais delonga, já foi apresentado às mulheres aqui dessa noite, que não fique emborrachada, porque a mulher mais linda está ali, a Sandra Rejane. Ela é linda demais. É linda ou não é? Se não, não prego. É linda ou não é? Agora eu prego. Por favor, fique em pé, sem mais delonga, abra comigo a sua Bíblia. Que bom rever muitos amigos aqui nessa noite. Ramon, homem de Deus, seta de Deus na minha vida, apontou a estrada. Tantos outros aqui, algumas ovelhas que foram lá da igreja, que hoje faz parte aqui. Que bom que você está aqui, a Laís. Para você não sabe, Laís foi a minha secretária. Amo demais ela e o Rafa e todo esse povo. Por favor, abre em 2 Crônicas, capítulo de número 9. 2 Crônicas, capítulo de número 9. Iremos ler alguns versículos dessa história, para podermos memorizar bem ela e nos contextualizarmos. 2 Crônicas, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 1. Você lê na sua versão. Acredito que os meninos vão reproduzir aqui, não vai? Você lê na sua versão, eu vou ler na minha versão, tá? Versículo 1 diz o seguinte: ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio até Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, e com muita comitiva de camelos carregado de grandes especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele tudo o que ela tinha no seu coração. Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificava, e as iguarias da sua mesa, e o sentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ela ficou maravilhada e fora de si. Versículo 5: então disse o rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca de todos os teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim, e os meus olhos viram, e eis que não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o trono, pelo Senhor o teu Deus, porquanto o teu Deus ama a Israel, e para o estabelecer perpetuamente, pôs-se como rei sobre ele, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiaria de grande abundância,
e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também o seu servo Hirão e os seus servos de Salomão deram ouro de Ofir, que tinha trazido madeiras, pedras preciosas, e fez o rei corredores de madeira para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, aliúdes para os cantores, os quais dantes nunca se viram na terra de Judá. Versículo 12, para a gente encerrar a leitura. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou a rainha para a sua terra, ela e os seus servos. Você pode dizer: palavra de Deus para a minha vida. Pode sentar, por favor. Queridos, todos nós sabemos e conhecemos biblicamente a respeito do rei Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico que já passou por esta terra. Na época do rei Salomão, todos os povos, todas as nações admiravam-se com a sua riqueza, com a sua sabedoria, e todos os queriam conhecê-lo, queria visitar o seu palácio para de fato ver se aquilo que todos comentavam acerca do seu reinado e da sua sabedoria era verdade. Nessa história, alguém nos desperta a curiosidade. Nós não sabemos bem o seu nome, o que sabemos é que ela ocupava uma grande posição. A conhecemos como a rainha de Sabá. Essa mulher, ela não era uma simples mulher, ela era uma mulher que também, ela tinha recursos financeiros, ela tinha poder, ela também tinha fama, ela tem status, mas ela se admira de tudo que quanto já ouviram falar a respeito de Salomão e do seu reinado, e ela decide sair do seu reinado e ir até Jerusalém para conhecer quem era o rei Salomão. A Bíblia vai dizer que ela monta uma caravana, levando consigo muitas especiarias, ouros, incenso, pedras preciosas. Diz que grande era a quantidade de pessoas que seguiam essa mulher para ir até Jerusalém, para conhecer o rei Salomão. Alguns estudiosos vão dizer que ela andou cerca de 2.000 quilômetros de sair de Sabá até Jerusalém, apenas para conhecer o rei Salomão. E ela consigo disse que queria aprofundar-se, descobrir de fato se Salomão era mesmo sábio. E ela levou vários questionamentos para que Salomão pudesse decifrar todos os seus enigmas. A Bíblia diz que quando ela chega, Salomão a trata com muito carinho, com muita honra, dá a ela a oportunidade de conhecer todo o seu rei. O reino de Salomão era algo de causar inveja para outros reinos. Por exemplo, o seu trono continha 6 degraus. E em cada ponta do degrau havia um leão de ouro puro, maciço. Todo o seu trono era feito de ouro. Isso chamava atenção, não só dos seus súditos, mas também de todas as outras nações. As riquezas de Salomão faziam com que os olhos das outras nações e reis pudessem despertar o interesse. E ela, quando chega, ela chega com presentes caros para acrescentar mais ainda no reinado de Salomão. E Salomão dá a conhecer. Aquela mulher, ela fez um tour dentro do palácio de Salomão. Eu acredito que dias ela passou para conhecer todos os cômodos, todas as salas, tudo que ele tinha. Salomão, diz a Bíblia, que não escondeu nada. Tudo ele revelou à rainha de Sabá acerca do seu reinado, acerca de tudo o que ele tinha. Se olharmos para a história bíblica, iremos ver que os palácios, eles tinham vários cômodos. Todos eles tinham a sua importância para o rei. Mas havia 3 salas que era muito importante dentro do reinado, dentro de um reino. Essas salas, ela servia
como direcionamento para aquilo que o rei queria. E eu tenho certeza que Salomão, com a sua generosidade, convidou a rainha de Sabá para conhecer essas salas tão importantes. E são sobre essas salas que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre as 3 salas que existia no palácio de Salomão e que existia na maioria de todos os palácios dos tempos bíblicos ou do Antigo Testamento. E a primeira sala que eu quero falar com você é a sala do banquete. Com certeza o texto vai dizer que essa mulher ela ficou admirada quando viu que na mesa de Salomão havia comidas finas, havia boa comida, e que todos os seus servos a quem ele convidava desfrutava desta boa comida. A sala do banquete era o lugar onde o rei desejava compartilhar os seus momentos de alegria, e ele convidava aqueles quem ele desejava para participar desta mesa do banquete. Não era qualquer pessoa que podia entrar na sala do banquete, apenas aquele a quem o rei a convidava. Este era um convidado especial, e ele iria participar da festa, ele iria participar do banquete, ele iria participar de tudo que o rei tinha. A festa durava dias. Aquela mulher conheceu a sala do banquete. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sala do banquete, ela significa comunhão, relacionamento com o rei. Vou repetir: a sala do banquete significa comunhão e relacionamento com o rei. Olha só, em Cantares capítulo 2, versículo de número 4, vai dizer assim: ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Esse texto de Cantares, alguns estudiosos vão dizer que era a sunamita, a mulher que talvez Salomão amasse. Outros estudiosos vão dizer que pode ser a própria rainha de Sabá. Eu não sei, o que eu sei é que quem citou esse texto era uma das noivas de Salomão, e nós sabemos que Salomão tinha várias mulheres, e ela cita: ele me levou à sala do banquete. Ela expressa a alegria de o seu rei ter a levado à sala do banquete, e ela diz: ele colocou-me um estandarte de amor. Escuta só, o estandarte é uma bandeira que era erguida quando o rei vencia uma batalha, e ele voltava com seu exército com essa bandeira erguida, era o estandarte. E ela diz: o seu estandarte, a sua bandeira, é a bandeira do amor. Escuta bem, a sala do banquete é lugar de relacionamento e lugar de comunhão. A igreja é esta noiva que diz: ele me levou à sala do banquete, e a sua bandeira, o seu estandarte de amor, ele o levantou. O que isso quer dizer, pastor? Que eu e você somos a noiva que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Ele nos comprou e nos tornou a sua noiva. Seu sangue foi derramado por nós. A sua bandeira que ele levantou foi a bandeira do amor. Nós fomos resgatados por aquele que nos amou. Isso é maravilhoso, porque aquele que nos resgatou é o mesmo que nos chamou para termos relacionamento com ele. A sala do banquete é para aqueles que foram salvos. Há alguém aqui nessa noite que é salvo? Não, se você é salvo, levanta a tua mão, faz barulho neste lugar. Está liberado para dar glória, pastor? Está liberado. Está liberado. Você é a noiva que foi comprada pelo sangue, que foi marcada pelo amor dele. A salvação nos alcançou, e ele nos chama a vivenciarmos todos os dias da sala do banquete.
Escuta, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e ceiarei com ele. Ou seja, uma mesa posta para que você possa ceiar com ele, relacionamento, comunhão. Escuta, a mesa do banquete é o lugar de renovação espiritual. Aliás, nós estamos na terça do renovo. Quem quer renovo aqui nessa noite? Então escuta uma coisa, Salmo 23, versículo 5, o salmista Davi diz assim: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com cálice e o meu cálice, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Davi está dizendo: prepara-me uma mesa, e depois que ele prepara essa mesa, ele derrama o óleo. Que óleo é esse, pastor? O óleo da unção, o óleo do Espírito Santo, para renovar a sua vida. Se você veio para a terça do renovo, escuta a coisa: não tem renovo apenas pelo louvor, não tem renovo apenas porque você viu o pastor Rodolfo aqui, não tem renovo apenas porque você se encontrou com o irmão. Não, tudo isso é bom, mas o renovo, ele brota da presença, da unção do Espírito Santo. E eu creio que é uma mesa preparada hoje aqui. A mesa do banquete está preparada. E se está preparada, é noite de você desfrutar do que Deus tem para a sua vida, daquilo que Ele preparou para você. Desfrute da mesa de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele nos chama para o banquete. Ele nos chama para estarmos nesta mesa. Cara, eu acredito que Deus está levantando uma geração que tem fome e tem sede de Deus, uma geração que deseja a presença do Senhor, uma geração que não se contamina com este mundo, uma geração que não está apenas querendo as migalhas que este mundo oferece, porque o mundo tem nos oferecido migalha, e tem muita gente que está à procura de migalha, enquanto tem uma mesa farta na presença de Deus para você. Então rejeite todas as iguarias, rejeite todas as coisas que o inimigo e o mundo têm oferecido para você, e aproveite para desfrutar da mesa do banquete, porque nessa noite o Senhor nos prepara, sabe? E eu me lembro aqui de um jovem chamado Daniel. A Bíblia diz que no meio de uma cultura pagã, de um povo que adorava a outros deuses, ele foi levado cativo com uma leva, como todos daqueles de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Adoração aos deuses pagãos. A cultura babilônica era uma cultura má. Havia idolatria em tudo que é canto dentro da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel estava dentro dessa primeira leva que foi levado entre os nobres, entre os inteligentes. Mas a Bíblia diz que quando Daniel chega lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele rejeita as iguarias do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8, vai dizer que ele rejeitou a comer as iguarias do rei. E o seu coração, ele estava firme diante do Senhor. Escuta uma coisa: quem se alimenta da mesa do banquete de Deus não quer as iguarias do mundo. Porque quem sentou na mesa com o rei e desfrutou do banquete que ele tem, nada mais pode saciar a sua alma, nada mais pode gerar prazer no seu coração. E eu acredito, querido, que nessa noite o Senhor, como eu falei, tem uma mesa posta para mim e para você. E nessa mesa tem pão, nessa mesa tem água, nessa mesa tem vinho, nessa mesa tem palavra para você se alimentar neste lugar. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Culto é para a gente se alimentar, irmão. Culto é para a gente participar dessa mesa do banquete. Paulo vai dizer que eu e você precisamos crescer, sairmos da fase de menino, deixarmos de tomar leite e comer comida sólida. E a comida sólida só tem na mesa do banquete. Não tem outro lugar, só nessa mesa. Abra comigo a sua Bíblia
em Isaías 55, e o versículo de número 1, que diz o seguinte: vós, todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprai, comei, sim, vinde comprai e comei, sem dinheiro, sem preço, compre vinho e leite, compre vinho e leite. Isso é um convite do Senhor para nós. Quem tem sede, quem tem fome, venha, compre sem dinheiro, vinho e leite. Escuta, o vinho aqui representa o Espírito Santo. Não é o vinho que o mundo oferece, a embriaguez com a orgia, com a carne, com o pecado, com o mundanismo. Isso é o vinho que o mundo oferece. Há um vinho que representa essa presença do Espírito Santo. Paulo diz assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, este vinho é mundano, aonde há condenação, aonde há dissolução, aonde há problema, aonde há dificuldade. Aí ele fecha o texto dizendo assim: mas enchei-vos. Cadê? Mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Eu onde encontro isso? Na mesa do banquete. Vinho para você se encher da presença de Deus. A visita continua e com certeza Salomão mostra a outra sala, a segunda sala, para a rainha de Sabá. Qual foi essa sala, pastor? Foi a sala do tesouro. A segunda sala é a sala do tesouro. Talvez Salomão, na sua vaidade, querendo impressionar a rainha de Sabá, ele mostra a sala do banquete, conduz essa mulher agora à sala do tesouro. Lá era onde toda a riqueza do seu reino estava: o ouro, a prata, as peças preciosas fundidas. E ele tenta impressionar, e realmente ele consegue, porque quando aquela mulher vê tudo aquilo, ela fica impressionada. Sabe, a sala do banquete, ela significa para nós a riqueza que Deus deixou para a sua igreja, a maior de todas as riquezas. Eu acredito piamente que o Senhor reservou os tesouros dos céus para a sua igreja. Mas escuta, os tesouros que Deus reservou para a igreja não se limitam nas coisas terrenas. Os tesouros que Deus preparou para a igreja são concernentes às coisas eternas, a coisas que não têm fim. Os tesouros que Jesus diz: não acumulei tesouros aqui na terra, mas acumulei tesouros nos céus. São coisas eternas. A sala do tesouro está preparada para mim e para você, para a igreja do Senhor. Mas é claro, nós precisamos entender que esses tesouros, eles são eternos. O que Deus tem preparado, porque muitas das vezes, querido, a pessoa só está ligada nas coisas que são terrenas, nas coisas que são materiais, nas coisas que são passageiras. O vosso pastor falou aqui nessa noite: dê tudo primeiramente a Deus. E é de fato a sua vida, o seu tempo, sua finança, tudo que você tem que ser primeiramente por Deus. Por quê, pastor? Porque tudo aqui é passageiro. Por isso que Jesus disse: não acumulei. As riquezas que eu tenho para vocês não são aqui na terra. Tudo que nós podemos ter aqui na terra não se compara com aquilo que Deus já preparou, o tesouro maior na eternidade para mim e para você. Então escuta, muito obrigado, pastor. Escuta, o Senhor preparou tesouros eternos para mim e para você. Olha o que diz Isaías 45 e o versículo de número 2. Isaías 45, 2: e eu irei adiante de ti
endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha o versículo 3: dar-te-ei o quê? Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo o teu nome. Nós olhamos para esse texto e achamos que apenas todas as riquezas que o texto nos revela são riquezas terrenas. Não, esse texto foi falado sobre Ciro. Quem foi Ciro? Um rei ímpio que Deus usou para restaurar Jerusalém quando ele estava vindo ali de cativeiro, para trazer, restauração para Jerusalém. E a palavra aqui é uma palavra profética. A palavra aqui é liberada para o futuro. O texto está falando sobre aquele que viria, que é Jesus, aquele que seria o libertador daqueles que estavam presos, cativos, e daqueles que e aquele que implantaria o seu reino. E ele diz o seguinte: que este reino, que essas riquezas consiste no seu reino. Então o que é que Jesus veio trazer para nós? Qual foi a riqueza, pastor? A maior riqueza que Deus nos trouxe foi a riqueza da salvação. Tem alguém salvo aqui? A riqueza da salvação. Ele nos salvou. 2 Coríntios 4, 6 ao 7 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminar todo o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que em tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus ilumina o nosso coração, revela a Cristo. Paulo diz: nós temos esse tesouro, que é Cristo revelado em nós, para a salvação da nossa alma. De tudo que você pode possuir aqui, a maior riqueza é a tua salvação. Sabe, nós encerramos uma série de mensagens na nossa igreja falando sobre milagres. E eu sempre pautando todas as quintas e domingos, dizendo que o maior milagre não é aquele que você pode andar, cego, ver, paralítico. Não. O maior milagre é a salvação. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. E existem pessoas que não entendem isso. Se você entender aonde você estava e qual é a posição que você ocupa hoje, você não teria nenhum motivo para acordar dizendo: ó vida, ó vida, ó vida. Porque só quem sabe do valor da salvação é quando você olha para o passado e você vê aonde você estava e quem você é agora. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele, Jesus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. Esse é a sala do tesouro, onde Deus abriu todos os tesouros do céu e disse: está aqui, o meu melhor tesouro eu te dou. Quem? Jesus. O maior tesouro é para você que estava em treva, para você que estava fora da família de Deus, para você que andava como cego, sem enxergar a claridade. Aí Paulo vai dizer: Ele iluminou os nossos corações, para revelar a nós a maior riqueza, que é da salvação. A salvação é bem maior que um homem pode adquirir. A salvação é algo maior que nós podemos ter. A sala do tesouro foi aberta para você. A sala do tesouro foi aberta para nós.
A célula do tesouro está proposta para nossas vidas. Sabe o que esse tesouro representa? Representa o reino de Deus. Isaías diz: Ele quebrará todas as portas de bronze. Quando Jesus veio, Ele destruiu todo o poder das trevas. Quando Jesus veio, Ele despedaçou todas as portas, Ele quebrou todos os ferrolhos, Ele tirou todas as algemas que prendia a minha vida e a sua vida, e Ele nos revelou o maior de todos os tesouros, o seu reino. Ele disse assim na sua palavra, Jesus disse: alegre-se, ó pequenino rebanho, e não temas, porque o vosso Pai agradou-lo em dar o vosso reino. Você sabe o que é isso? Deus nos escolheu para sermos participantes do seu reino. Não há maior honra do que essa, de um homem e uma mulher ser participante do reino de Deus. Não existe tesouro maior do que ser participante desse reino. Você agora é súdito de um rei todo-poderoso. Você faz parte de um reino inabalável. O reino que não tem fim, o reino que é eterno, o reino que está estabelecido sobre justiça e sobre misericórdia. É este reino. Jesus disse: não temas, ó pequeninos, eu, o Pai, vos escolheu para fazer parte desse reino. Sabe, eu não tinha nada, eu tinha tudo para dar nada, eu tinha tudo para dar errado, perdão. Mas o Senhor entrou na minha vida, mudou a minha história e me fez súdito deste reino. Sua história não é diferente da minha. Você tem tudo para dar errado, para ser ninguém, mas o Senhor te deu a oportunidade de você participar do reino dele. Não tem maior riqueza do que essa. Então não desista, mantenha firme, não olhe para trás, continue olhando para frente ou para o alto, da onde o seu rei está sentado no trono de glória. Ele nos chamou, e olha só, Ele nos chamou e Ele nos deu autoridade no seu reino. Como assim, pastor? Certa vez Jesus conversando com Pedro, Pedro revela a Jesus quem Ele é, e Jesus olha para Pedro e diz assim: também te digo que tu és Pedro, ou Petrus, ou pequena pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, para que você possa abrir, para que você possa fechar. Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu sei quem você é, eu sei das suas limitações, eu sei que você tinha tudo para não ser ninguém, mas eu decidi te chamar para esse reino e te dou autoridade. Autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu a autoridade para você usar no reino espiritual. Escuta, alguém uma vez ligou e disse: pastor, vem aqui em casa. Eu falei: o que está acontecendo? Meu irmão está endemoniado, e você quer que eu vou fazer o quê? Vem aqui orar, expulsar o demônio. Eu expulso você. Mas pastor, expulsa você. A unção que está sobre mim está sobre você. O Espírito que habita em mim habita em você. A autoridade que foi dada a mim foi dada a você. Nesse reino, o Senhor nos deu autoridade. Autoridade. Agora a pergunta é: você quer reinar também com Ele? Por quê? Porque Ele te chamou, Ele te deu autoridade, e Ele disse que você reinará com Ele. Que tesouro! Reinará com o Senhor 1000 anos sobre a terra, reinando, exercendo a autoridade com Cristo. Não tem privilégio maior para uma igreja, não tem privilégio maior para um cristão de desfrutar da riqueza que Deus nos deu, a salvação, o seu reino. E o seu reino é inabalável.
O salmista Davi diz: geração vai, geração vem, mas o reino do Senhor permanece para todos sempre. E ele diz: olha, aqueles que estão vestidos de vestes brancas, como diz aí Apocalipse, reinará com ele para todos sempre. O Senhor abriu a sala do tesouro e nos deu a maior riqueza, a salvação que vem de Cristo Jesus, o poder de reinarmos com ele. Mas a questão é: queremos reinar com ele? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Jesus com seu cetro de justiça, reinando sobre a terra, e você reinando com ele. Há riqueza maior do que essa? Há algo maior do que esse? Mas eu acredito que também Salomão, estamos já chegando para o fim. Tem alguém para me ajudar aqui, por favor? Acredito também que Salomão, agora depois que ele sai da sala do banquete, da sala do tesouro, dizendo: olha tudo que vocês, olha tudo aqui que eu tenho, olha a nossa riqueza, olha as pedras preciosas, olha tudo que eu possuir. E depois que ele sai da sala do tesouro, da sala do banquete, da sala do tesouro, ele conduz agora a rainha de Sabá para uma outra sala, a terceira sala. E que sala é essa, pastor? É a sala do trono. É aqui onde eu quero fechar a mensagem. A sala do trono. Na sala do trono, o rei, ele governa. Na sala do trono, o rei rege a autoridade. Na sala do trono, ele rege a justiça, ele governa. A sala do trono é o lugar da autoridade máxima. Tronos na Bíblia fala de poder, de majestade, de glória. E o Senhor, nessa noite, nos conduziu primeiramente à sala do banquete, nos conduziu à sala do tesouro, e agora Ele nos conduz também à sala do trono. A sala do trono é onde o rei está sentado. E aqui eu transfiro a autoridade máxima de como rei, tirando de Salomão para Deus, aquele que está sentado sobre o trono. A palavra do Senhor vai dizer que no ano que morreu o rei Uzia, Isaías, ele entra no templo, porque ele estava desesperado. O rei Uzias era primo de Isaías. Agora, o rei de Judá já não tinha, o reinado de Judá já não tinha mais um rei. Uzias havia morrido. E nós sabemos que quando um rei morre, cria-se uma instabilidade no seu reinado. Uma instabilidade emocional, espiritual, econômica, política. E veio-se o questionamento: e agora quem será o próximo rei? Isaías está desesperado, e o que ele faz? Ele corre para o templo, ele vem para o culto do renovo. Ele vai para o culto do renovo, desesperado, e quando ele entra dentro do templo, Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: e quando ele entrou dentro do templo, ele disse: eis que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Escuta, o reino da terra e o trono da terra estava sem rei. Isaías percebe a instabilidade e ele diz que foi ao teu templo. Nós vemos o nosso contexto. Alguns anos atrás, a rainha Elizabeth, ela morreu. Alguns dias ficou se pensando como seria o novo sucessor e se realmente era aquele novo sucessor. A Inglaterra, ela parou, causa instabilidade.
emocional, espiritual, financeira. Mexeu com a economia do mundo, só por conta que uma mulher morreu. Mas reino e tronos da terra são passageiros. Todos eles viram pó, todos eles viram nada. A pergunta que eu quero aqui nessa noite com você pensar é: aonde estão os poderosos e os reis que passaram por essas terras? Aonde está Herodes? Aonde está Nabucodonosor? Aonde estão os grandes reis, a rainha Elizabeth? Aonde estão os reis da terra? Todos passaram, os seus tronos foram passageiros. Mas Isaías contemplou um trono. Aonde um que estava sentado, e ele regia a terra. Escuta, esse trono permanece no mesmo lugar. O rei permanece no mesmo lugar. O seu governo não tem fim. Seu cetro está estendido sobre a terra. Ah, querido, se você está entendendo isso, aonde estão os reis da terra? Todos foram embora. Mas Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. O templo encheu-se da sua glória. Os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque quem se depara com o trono tem que se humilhar. Ah, você não entendeu. Quem fica e se depara diante do trono de Deus tem que se humilhar. Escuta, Ele está sentado no trono. A sala mais importante é a sala do trono. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo de número 4, que João, ele teve uma grande visão. Escuta só, no capítulo 1, Jesus se revela a João, de Apocalipse, capítulo 2 e 3, João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, ele diz assim: eis que eu fui arrebatado em espírito, e vi uma porta aberta no céu. Vou profetizar, quem crê em profecia, as portas da terra se fecham, mas a porta do céu está sempre aberta. Ele disse: eu vi uma porta aberta nos céus, e uma voz que como de trovão dizia: sobe. E ele dizia: eu fui arrebatado em espírito. E quando eu chego lá, aonde foi essa sala, pastor? Que porta foi aberta? Foi essa? Foi a porta da sala do trono. Quem o chamou? A mesma voz que falou com ele no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Quem foi essa voz, pastor? É aquela que diz lá no capítulo 1: aquele que foi morto e reviveu, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que tem o poder, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Cordeiro de Deus. Sobe, João. A gente aprenda mais uma coisa aqui. Jesus não quer só que nós conhecemos o céu pelo lado de fora. Jesus quer que nós conhecemos o céu pelo lado pelo lado de dentro. Pastor, e como é que eu conheço o céu pelo lado de dentro? Quando eu tenho uma vida de oração, com uma vida de consagração, uma vida de jejum. Quando eu estou na terça do renovo. Quando eu estou na terça do renovo. Quando eu venho a este lugar adorar. Quando eu venho a este lugar buscar a presença. Quando eu venho aqui me derramar na presença do grande eu sou. João disse: eu vi. E ele disse assim, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele vai dizer: e havia um que estava sentado sobre o trono. Meu Deus.
O que é que João viu mais, pastor? Ele diz: eu vi ao redor do trono havia 24 anciões, 4 seres viventes, e todos eles cantavam dia e noite. O que, pastor? Santo, santo. Que é isso, pastor? O que aconteceu em Isaías 6:1 aconteceu em Apocalipse 4:1. Porque o seu reino não tem fim, é de geração em geração. Os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostrados diante dele, adorando: santo, santo. Os 24 anciões pegam as suas coroas, lançam diante do rei. O que é isso, pastor? Os 24 anciões declaram toda a honra e toda a glória àquele que é digno, ao Cordeiro de Deus. Ei, você está disposto hoje a lançar sua coroa diante do Cordeiro? Porque ele continua sentado no trono. Ele viu. Reino passa, tronos são passageiros, mas o trono do nosso Deus, ele permanece para todo sempre. De geração a geração é o trono do Senhor. Pastor, e o que é que Deus faz no trono? Deus exerce o seu governo sobre a igreja. Ei, a igreja não é regida pelo pastor Rodolfo, nem pelo pastor Ricardo. A igreja tem um dono, e o dono dela é Jesus. Sentado no trono, ele rege a sua igreja. Do trono, ele governa a terra. A terra não está indo para um algo sem rumo. A terra está regida como um Deus todo-poderoso, que como um maestro estende o seu cetro, e ele está regindo a história da humanidade. Ele está fazendo tudo como ele apraz. Ele rege a terra. Do trono, ele governa a sua vida. Ele é governador da sua vida. Ele governa a sua família. Ele governa essa igreja. Ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele neste lugar. Ele governa você. Meu Deus. Fica em pé, por favor, para a gente adorar.